Fala galera, aqui é o Drake. E se para salvar uma garota, você precisasse enfrentar o crime organizado colombiano e um psicopata ao mesmo tempo, o que você faria? Começamos com um motorista cruzando a fronteira para entrar na Colômbia, e ao mostrar sua identidade pro guarda, o sujeito consegue continuar sua viagem tranquilamente, e como a placa diz, a Colômbia é o lugar onde as coisas boas duram pouco. Nisso ele para no que parece ser um estacionamento abandonado, e com um pé de cabra, ele abre a caixa para alguém sair. E enquanto isso, um outro cara se aproxima depois de pegar uma chave de fenda. Nessa hora conhecemos o Chris, que foi transportado clandestinamente pela fronteira pelos dois sujeitos. O problema é que o motorista decide cobrar pelo acordo, sendo que o homem afirma que já foi pago pelo serviço antes. Mas o malandro já tá com um facão na mão para ameaçar o cliente, e o outro maluco também tá ali para apoiar na chantagem. E como o Chris nega, um combate começa, com ele conseguindo abrir vantagem por conta das suas habilidades marciais. E pela brecha no momento em que ele contra-atacou o outro canalha, o motorista consegue acertar o lutador com um facão. Só que esse golpe superficial não vale de nada, já que o cara se recompõe e nocauteia o chantagista, e depois coloca o segundo idiota pra dormir também. Após isso, o Chris visita o túmulo de uma tal de Leonor, e então o homem fica de tocaia na frente de uma mansão luxuosa, apenas para vigiar a saída do carro que leva a Elisa para a escola, e o homem segue o automóvel dela por todo o caminho. E é claro que uma segurança especializada nem faz ideia de que uma caminhonete o seguiu durante todo o caminho da mansão até a escola, mas beleza, né? Bora continuar com o filme. Um tempo depois, vemos ela voltando para casa, e quem recebe a menina na porta é o seu pai, o Vicente, que age como um pai coruja. E antes dela ir pro quarto, o cara comenta que tem um jantar de negócios daqui a alguns dias, e queria que a jovem fosse com ele. Ao ouvir isso, a Elisa parece não achar a melhor das ideias, só que antes do assunto continuar, o Vicente nota o celular da sua filha tocando, apenas para tomar da mão dela e falar com o Felipe, que parece ser um crushzinho da moça, e o homem ameaça o garoto. E depois disso, os dois riem, já que o Vicente lembra que não leva jeito para essas coisas de adolescentes como a mãe dela levava, o que faz a Elisa brincar sobre o seu pai ser o verdadeiro troglodita. Essa é a brecha pro esperto dizer que é por conta disso que precisa da beleza e da inteligência dela ao lado dele, o que acaba convencendo a menina a comparecer ao jantar com o seu pai. Assim, o Vicente libera sua filha e observa a foto da sua família. E em paralelo, conhecemos o El Corvo em sua base, e além das cicatrizes enormes em suas costas, vemos que o sujeito parece ser uma espécie de ferreiro, por conta dos seus equipamentos, e em especial lâminas e luvas. Por outro lado, vemos a Alex da sua confeitaria que está prestes a fechar, mas mesmo com o horário, o El Corvo ainda tá ali. E a mulher de longe já nota que o sujeito é meio estranho. Então ela se aproxima para avisar que já tá perto do fechamento da loja. Nisso o maluco pergunta a Alex se a moça já provou o bolo, e ela diz que ainda não comeu hoje, mas sempre leva um pedaço quando sobra. E ao notar que o esquisito é bem ameaçadora, a coitada tenta sair dali, só que o maníaco segura ela pelo braço. Daí o doidão mostra o seu braço metálico, que ao ser retirado, revela uma lâmina, e o louco comenta que a Alex também precisa se presentear, e com essa faca ele corta um pedaço do bolo e coloca na boca dela, e a coitada lamentavelmente é obrigada a passar por esse terror. Mas no momento dele comer o bolo, o El Corvo acaba cuspindo o pedaço por ter achado horrível, até que a polícia chega e a gente na mesma hora aborda o sujeito, que é expulso dali pela mulher. E por mais que a Alex queira ele preso, o loucão não cometeu nenhum crime de acordo com a policial, só usou a mão faca dele mesmo para coagir a mulher. Mas se isso aí não é crime, a Colômbia precisa rever muitas coisas no código penal de lá. Em seguida, a policial auxilia a moça a fechar a confeitaria e decide dar uma carona para ela, apenas pro El Corvo revelar que está escondido na viatura para finalizar a mulher, e em seguida sequestrar a Alex. No dia seguinte, vemos a Elisa a caminho da escola novamente, e como sempre, o homem que fica no sinal começa a limpar o vidro do carro para tentar conseguir um trocado. E por mais que os seguranças da menina afirmem que não querem, o sujeito insiste. E ao ver que não vai ganhar nada, o cara acaba se revoltando e batendo no carro, o que faz os seguranças sair. E nessa hora descobrimos que o sujeito é o Chris, que rapidamente espanca o engravatado. E na hora que o outro tenta fechar a porta do carro, o lutador também dá um cacete nele. O problema é que a Elisa começa a fugir dali, e antes que o cara tente disparar, o Chris consegue derrubar ele para roubar o carro e perseguir a garota, que logo é alcançada e agarrada pelo sequestrador. Só que ela acaba deixando o celular para trás na hora em que é jogada no porta-malas. Mais tarde, o Vicente e seus homens estão reunidos, e o chefão tá cobrando como foi que dois seguranças armados perderam a Elisa. E no momento em que um dos caras revela que foi um morador de rua qualquer, que além de derrubar eles, ainda sequestrou a garota, o homem se enfurece e acerta o coitado com seu taco de beisebol, para em seguida mandar os seus outros capangas darem um jeito nos idiotas. Assim, o Vincent faz um telefonema e manda que todos da cidade busquem a menina, desde relaxadores profissionais até criminosos. Por outro lado, o Chris para em uma estrada para liberar a Elisa do porta-malas, mas a menina acerta ele com uma ferramenta e começa a fugir o mais rápido que pode. E por mais que o cara tente conversar, é claro que o adolescente não ouve nada, mas ele logo alcança a jovem e primeiro tenta oferecer água, coisa que a Elisa claramente recusa. E então o Chris faz o possível para manter ela calma, além de mostrar uma foto dele junto dos pais dela, para mostrar que já foi um amigo da mãe dela. Só que isso ainda não convence a Elisa a confiar nele, e é aí que o Chris revela que antes de ser finalizada, a mãe dela fez ele prometer que salvaria a garota do Vicente caso algo acontecesse com ela. E a adolescente nota que ele demorou
demorou, já que a mulher partiu há 5 anos. Ouvindo isso, o Chris deixa claro que sabe que demorou, mas possui um motivo pra isso, e pretende explicar, desde que ela coopere e volte pro carro logo. E como a Elisa ainda se recusa, o que resta pro lutador é provar que confia e que tá nas mãos dela, porque o homem entrega sua própria pistola. Ao ver isso, a Elisa duvida que seu sequestrador esteja tomando essa decisão, mas quando ele insiste, a adolescente se arma e acha que a pistola tá descarregada, o que faz o Chris dizer pra ela fazer o teste, e a garota quase que dá um headshot no cara. Nisso eles voltam pro carro, e a primeira coisa que a Elisa faz é tentar forçar o cara a levar ela pra casa, coisa que o Chris nega, e ele sabe que a menina não irá atirar, então o cara continua seguindo seu caminho. A Elisa deduz que se o lutador conhece a mãe, também conhece o pai dela, e por causa disso ele sabe que o Vicente é um homem poderoso e rico, que ensinou a sua filha a usar até mesmo uma arma, e a Elisa usa isso para justificar que finalizaria o sequestrador a sangue frio. Porém o Chris continua desacreditando na garota, que simplesmente tenta atirar, e só não finaliza o lutador por conta do pente estar vazio. Nessa hora, o Chris se assusta pelo fato dela realmente ter atirado, e a Elisa lembra que vai finalizar ele se precisar se defender, e para piorar, o combustível começa a acabar, o que faz com que o cara precise parar para abastecer em um posto de gasolina. Daí ao ver que alguns caras estão jogando bola ali, o Chris avisa que apenas irá abastecer rapidamente, e que a Elisa não deve fazer nenhuma loucura para estragar tudo. No entanto, a ligeira não obedece, e sai correndo no carro na primeira oportunidade, além de falar que o lutador pretende fazer algo contra ela. Isso faz com que os caras se aproximem para quebrar ele no meio, e mesmo que o Chris tente conversar, eles nem falam inglês. E o primeiro que tenta agir é nocauteado em um golpe só, fazendo com que os outros partam para cima dele com tudo. Porém o homem consegue acabar com todos sem muitas dificuldades, até chegar ao ponto dele decidir pegar pesado com um dos imbecis, que é derrubado facilmente. E nesse estilo de luta do personagem, que é interpretado pelo Scott Adkins, a gente vê a mistura de diversas artes marciais praticadas pelo ator, que usa habilidades como taekwondo, kickboxing, judô e até o jiu-jitsu brasileiro. Enquanto isso, a Elisa tá tentando ligar pro seu pai, que atende no último momento e escuta sua filha dizendo que foi sequestrada, mas o Chris consegue levar a menina de volta pro carro e deixa claro que a culpada por tantos feridos foi ela mesma. Assim, o Chris amarra a garota com o cinto de segurança e volta a dirigir, e para tentar se soltar, a Elisa começa a chutar o banco dele. Só que no momento em que a adolescente retruca sobre o sequestrador não poder dar ordens pra ela, o Chris acaba revelando que é o pai dela, o que obviamente deixa a menina em choque. Ouvindo isso, a única reação que a adolescente tem, além de não acreditar nessa revelação, é dizer que tá com fome. E quanto mais esfomeada ela fica, mais paciência ela perde, e a braveza dela surpreende até mesmo o Chris. Isso porque ele não viu a minha mulher com fome. Então o cara decide levar a jovem para comer algo, e na hora em que os dois saem dali, um outro sujeito começa a seguir o carro. Em paralelo, o Nick tá com o Vicente, que manda o capanga dobrar a recompensa, e na hora em que o cara se afasta, ele liga pro El Corvo, e ao atender, o maníaco descobre que a garota foi sequestrada pela manhã. Aí o Nick, que tá visivelmente assustado, comenta que essa é a chance deles ficarem kits, mas o louco duvida disso, apenas pra deixar o sujeito ainda mais amedrontado. Daí vemos o Chris e a Elisa numa lanchonete, e o homem insiste pra que a garota coma rápido, pros dois continuarem a viagem, e ela logicamente ignora isso, e decide falar sobre as possibilidades deles serem pai e filha, pois a adolescente quer saber o porquê do cara ter demorado tanto para aparecer. Então Chris revela que ficou preso por 15 anos, o que leva ela a acreditar que o cara é um criminoso, e por mais que o lutador negue, a Elisa lembra que ele derrubou várias pessoas, e a menina até tenta descobrir o porquê do seu suposto pai ter sido preso, e ele acaba não respondendo. Assim o homem finalmente fala o seu nome à garota, que acaba achando o nome Chris engraçado, e ela também corrige ele, já que o cara acaba falando a Lisa sem querer. Aí o cara acaba ficando em silêncio ao ver o colar no pescoço dela, o que faz a jovem ficar ainda mais desconfiada, até que o lutador apenas diz que a menina de fato parece com a sua mãe. Ouvindo isso, a Elisa ironiza sobre não parecer nada com o Chris, que concorda e garante que a garota herdou apenas o seu temperamento. E ao se lembrarem da afinada, a adolescente sente falta da mãe dela, além de não entender o porquê dela ter sido finalizada. Nessa hora, o Chris suspeita que foi o Vicente, coisa que a Elisa nega na mesma hora, mas a conversa é interrompida no momento em que o perseguidor dos dois aparece com toda a sua gangue para recuperar a garota. Aí a Elisa traduz o recado do bandido, que basicamente oferece pro Chris duas opções: ficar pianinho esperando ou virar presunto ali mesmo. E claro que o nosso herói não perde a chance de tirar sarro, o que já é o suficiente para começar uma luta. O Chris parte para cima antes de virar estatística, enquanto os capangas arrastam a garota para fora. O mais engraçado é que mesmo armado até os dentes, nenhum deles lembra que existe um negócio chamado gatilho, e ninguém atira no Chris, nem por acidente. Mas tudo bem, né? Protagonista de filme tem escudo invisível contra figurante armado. Aí o capanga acaba atirando nos pneus do carro do lutador, que depois de nocautear todos os adversários, pega um extintor de incêndio para interrogar um único que tá acordado. E na hora em que o idiota xinga no lugar de responder as suas perguntas, o Chris começa a acertar a cabeça do cara brutalmente e arrancar uns dentes de leite do canalha. Por outro lado, a Elisa é levada para um bar de fachada, e aí descobrimos que o líder da gangue contratou um grupo de criminosos para capturar a jovem por conta da alta recompensa por ela. E como o próprio velho fala que a garota agora não passa de um pacote a ser transportado, ele adianta que se a Elisa se comportar, tudo dará certo. Nesse momento, a Elisa deixa bem claro que os dois precisam jogar limpo, e o velho até oferece algumas mordomias a ela, como uma pizza. Em seguida, o idoso
revela que o Vicente precisa de uma prova de vida da menina, o que faz a adolescente falar com o seu pai no telefone. Daí, depois de falar que tá bem, a Elisa questiona o seu pai se ele teve algum envolvimento com o que aconteceu com a mãe dela, coisa que o Vicente nega na mesma hora, e diz não saber o porquê de a mulher ter feito o que fez. E na hora em que o mafioso decide saber qual é o motivo da sua filha perguntar isso, a adolescente revela que o Chris afirmou ser o pai dela. Ao ouvir isso, o Vicente fica calado na mesma hora, e pela raiva, acaba quebrando um vaso com um taco de beisebol. Antes que a Elisa fale algo a mais, o velho decide sair dali, porque o El Corvo invade o restaurante, confrontando todos os homens do lugar, e conseguindo superar cada bandido por conta das suas habilidades impressionantes, principalmente com a sua mão metálica. Até o velho tenta lidar com o El Corvo, que quase finaliza o mafioso no tiroteio. Enquanto isso, a Elisa tenta achar uma forma de escapar, e ao ver o idoso de guarda baixa por estar tentando recarregar a sua arma, ela desmaia o canalha com um golpe baixo e pega a arma dele. Nisso, o El Corvo faz um massacre a cada passo que dá, finalizando todos sem dó. E a Elisa até tenta acertar o doidão, mas o psicopata consegue evitar todos os tiros. E antes que o maluco chegue até ela, o Chris aparece no local já partindo para cima do maníaco. Porém, os dois começam o segundo round e mostram que são extremamente próximos em nível de habilidade. E ao vermos a Elisa fugir dali a mando do Chris, os caras continuam se enfrentando. E por mais que nas artes marciais sejam iguais, o El Corvo tem vantagem por conta da sua mão de aço. E antes que o cara possa acabar com a luta, a adolescente atrai ele. Daí, no momento em que o maníaco se prepara para capturar a menina, o Chris tenta lutar novamente, apenas para ser derrubado de novo. E antes que o louco toque nela, o Chris se arremessa com ele em cima do carro. E ao abrir essa brecha para Elisa fugir dali, os dois voltam pra briga, até que o velho reaparece metralhando os dois. E de um lado, Chris consegue fugir dos disparos. Já do outro, o El Corvo se aproveita da arma ter dado defeito para finalizar o idoso de uma vez por todas. Dessa forma, o Chris volta para a luta, e no momento em que ele fica em desvantagem, a Elisa aparece atropelando o maníaco sem dó. E na hora em que o sujeito apaga, pai e filha conseguem fugir dali. E mesmo que o Chris não saiba quem era o calvão bom de briga, ele reconhece que tomou uma surra. Só que os seus feitos de suportar os ataques da mão de aço são bem impressionantes, já que o soco de um boxeador pode ter de 250 a 510 kg de força. E levando em consideração que o El Corvo é ainda mais forte que o lutador profissional, não só por conta das habilidades, como também pela sua prótese, o Chris deveria estar pelo menos com algum membro fraturado. Mas parece que as suas habilidades ninjas, dignas de um protagonista de filme de ação, protegeram do pior. Mas continuando com a história, o Chris responde a pergunta da Elisa, que quer saber onde ele aprendeu a lutar, e o lutador esclarece que ganhava vida apanhando. Aí os dois se reconciliam por terem se salvado um ao outro, mas logo os dois voltam a se desentender, pois a Elisa não acredita que o Vicente maltratava a mãe dela, nem que ele de fato é essa pessoa péssima. E o Chris continua insistindo sobre a verdadeira índole do mafioso, então o lutador decide revelar que os três assaltavam bancos juntos, e na época, a Eleonora usava sua beleza para distrair todos, e dar brecha pro Chris e o Vicente roubarem tudo. E na época, quando eles descobriram que a mulher estava grávida, o casal se desesperou, já que gastavam tudo na gandaia, e não tinham economias. E no momento em que o Vicente ofereceu um último serviço, o Chris aceitou na mesma hora, e depois de concluírem com sucesso, o canalha entregou o lutador, o que fez ele passar 15 anos preso, e sendo ignorado pela própria mulher. Ouvindo isso, a Elisa reconhece que o Vicente foi um sem vergonha, só que ela ainda se nega a acreditar que o cara finalizou a sua mãe. E um tempo depois, os dois param em uma praça, e a adolescente reconhece uma música que alguns caras estão tocando, e no momento em que o seu pai a ouve cantarolar, ele reconhece que essa era a canção preferida da Eleonora. Nessa hora, ele revela que o colar de diamantes da Elisa foi comprado por ele, que na época o deu pra mãe dela. Daí a menina questiona se seu pai viu a finada antes de ter sido preso, e o Chris revela que nunca recebeu visitas, exceto pela vez em que a Eleonor foi ver ele pela última vez, e lá a mulher se queixou de não aguentar viver do lado do Vicente, que era um péssimo homem em todos os sentidos, e que por isso pretendia fugir com a Elisa, mas se caso algo acontecesse com ela, era dever do Chris cuidar da filha deles. Então, 3 semanas depois, ele descobriu que a Eleonor foi finalizada. No entanto, a dupla interrompe o papo, ao ver que precisa continuar com a viagem. Em paralelo, vemos o El Corvo acordando e se preparando para continuar, e o maníaco friamente costura um ferimento na sua testa, e depois disso, os dois babacas estão em um bar, e do carro eles mandam a garçonete pegar uma bebida. Só que a curtição da dupla é interrompida no momento em que o El Corvo aparece, e por mais educado que o doidão seja, ele exige o carro dos babacas, que ao ouvirem isso, se preparam para a briga. Porém, um remédio para um louco é um louco e meio, porque o calvão metido a serial killer morde o coitado sem dó, além de sacar a arma para espantar o outro. E depois disso, o cara rouba o carro dos dois e continua a caçada. E por outro lado, vemos o Vincent indo até o restaurante em que a Elisa tava, e o homem se surpreende com o massacre que aconteceu. E ao rever as filmagens, o mafioso descobre que o El Corvo esteve ali, o que faz o chefão comentar que os mercenários simplesmente estavam com o próprio diabo caçando eles. Ao anoitecer, o Chris e a Elisa continuam procurando por um carro para roubar, então a dupla decide entrar em uma caminhonete, e ao procurarem as chaves, a adolescente acha uma arma que seu pai logo tira da mão dela. Nisso, o lutador vê o mapa para achar a melhor rota de fuga para fora do país, e vendo o plano do cara, a Elisa na mesma hora recusa sair da Colômbia ao lado dele, e mesmo que o Chris afirme que irá levar ela para morar com a tia dela para deixar a garota a salvo do Vicente, a menina se mantém firme e recusa, porque não sabe se seu suposto pai realmente
realmente tá falando a verdade. Afinal, mesmo que tenha ferrado o Chris, o mafioso foi um bom pai. E mesmo que o lutador tenha certeza de que o Vicente foi o responsável por finalizar a Eleonora, a Elisa continua discordando. Além de jogar na cara do homem, o fato dele não ter a menor ideia de como criar ela. Porque no fim, isso não passa de uma necessidade do Chris em se vingar. Só que antes da discussão continuar, o dono da caminhonete vem se aproximando, o que faz o Chris sair para colocar o coitado pra correr. O problema é que isso abre brecha pra Elisa fugir com o carro. E em seguida, vemos o El Corvo andando pelas ruas procurando os dois. E o lutador até tenta parar o carro em que o maníaco tá, mas quase é atropelado no processo. Um tempo depois, a Elisa para a caminhonete para tentar falar com o Vicente pelo orelhão. O problema é que ela logo é encontrada pelo El Corvo, que persegue a coitada. No entanto, a menina claramente não tem escolha a não ser se esconder, e ela obviamente nunca seria vista em um esconderijo tão bem pensado e digno de um prêmio. Assim, a menina tenta surpreender ele e falha miseravelmente. Aí o El Corvo questiona se ela já foi presenteada nessa semana. Daí o maníaco dá uma maçã pra moça, e mesmo que a garota negue a fruta, o louco insiste para que a coitada dê pelo menos uma mordida. Só que a adolescente simplesmente cospe no rosto do psicopata, o que permite ela sair correndo. Dessa forma, o Chris acha o carro amarelo e ao gritar pela Elisa, a adolescente segue a voz dele e os dois se encontram novamente. O problema é que o El Corvo aparece já trocando tiros com o lutador, e o mercenário se aproxima da adolescente mais rapidamente e acaba fazendo a jovem de refém. Nessa hora, o El Corvo pergunta se o adversário é um bom atirador, e além do mais, se o Chris o finalizar, seus músculos vão se contrair a ponto de fazer o corpo apertar o gatilho e acabar com a garota de uma vez por todas. E ao ver que não tem escolhas, o lutador se rende, e depois de amarrar a moça no carro, o El Corvo se aproxima do Chris, que se desculpa com a Elisa, e agora a adolescente reconhece que não foi culpa do cara, mas já é muito tarde, porque o psicopata começa a quebrar o homem. Aí o maníaco pergunta quem é o Chris, e como o lutador se nega a responder, a Elisa afirma que o homem é o seu pai, e mesmo que o El Corvo ache que o Vicente é o verdadeiro familiar dela, a adolescente continua negando. O psicopata acha isso interessante, e no momento em que o Chris pergunta seu objetivo, o El Corvo afirma estar querendo uma compensação. Ao amanhecer, vemos o lutador sendo enforcado em uma praça pública, e nessa hora o Vincent chega para ver ele, e os dois começam a discutir para ver quem é o verdadeiro pai dela. Mas o Chris deixa claro que o seu inimigo precisa dele para salvar a garota, e isso faz o engravatado tirar o lutador da forca, apenas para que o cara dê uma cabeçada nele. Um tempo depois, os dois estão no carro, e o Vicente afirma que não finalizou a Eleonora. O problema é que o Chris desacredita, pois na cabeça dele, a mulher descobriu os esquemas do engravatado, e isso fez ela virar um alvo. Desse jeito, o Vicente retruca, que assim como faziam antigamente, ele simplesmente roubou a Eleonor do Chris, pois é isso que os ladrões como os dois faziam. Ou seja, o lutador não poderia exigir honra numa situação dessa. Acontece que o papo entre os dois é interrompido, na hora em que o El Corvo liga pro Vicente, revelando que tá esperando no local em que o mafioso tentou finalizar ele no passado. E antes de desligar, o maníaco manda o engravatado agradecer ao Nick, que foi aquele que revelou a localização da garota. Ao ouvir isso, o Vicente simplesmente mete uma bala na cabeça do traidor, e ao revelar que sabe a localização da Elisa, o mafioso é questionado pelo Chris a respeito do El Corvo, que tem um problema pessoal com ele. E é aí que descobrimos que no passado, o mercenário fez um serviço por engravatado, só que o doidão exagerou nas finalizações, o que fez com que o Vicente tentasse dar um fim no mercenário para eliminar as provas. Na época, usaram um dardo tranquilizante para apagar ele, e 15 homens ficaram vigiando o cara até que o Vicente chegasse, porque o engravatado queria dar um fim nele pessoalmente. O problema é que quando chegou lá, todos já estavam mortos, e o El Corvo havia cortado uma mão para poder fugir das algemas. Na sequência, o grupo finalmente chega ao lugar, e enquanto o engravatado e seus homens se armam, o Chris fica sem armas para avançar por trás como um elemento surpresa. Dessa forma, o Vicente avança pela fábrica abandonada, e não demora muito pro engravatado encontrar seus homens assinando o contrato com o Vasco da Gama. E instantes depois, o El Corvo aparece, já surpreendendo os criminosos, e ele logo reencontra sua filha. No entanto, por mais que os dois se emocionem por se reencontrarem, o pai logo vê que a garota tá acorrentada e sendo levada pro triturador, e a única forma de se livrar disso é cortando a mão dela. Enquanto o Vincent tenta arranjar uma forma de resolver isso, o El Corvo acaba notando a chegada do Chris, e depois de uma perseguição, os dois se envolvem num combate corpo a corpo novamente. E no meio da luta, o maníaco afirma que o responsável por dar um fim na Leonor foi ele, além de ter adorado ter acabado com a mulher. Com isso, vemos que o estilo de luta dos dois é parecido, já que ambos usam golpes semelhantes um contra o outro. O problema é que o braço de aço acaba desequilibrando o combate e derrubando o Chris com um golpe. E é aí que o El Corvo revela que no começo a ideia era fazer parecer que a Leonor tivesse se finalizado, mas ele exagerou no serviço, porque essa é sua natureza cruel. Daí o mercenário quer que o Vincent entenda a dor do sacrifício, e a luta continua, com o Chris conseguindo pressionar ele, mas ao tentar fugir do calvão, o El Corvo acaba se recuperando, e em certo ponto, o louco acaba estourando um cano de gás, o que dá espaço para o contra-ataque do Chris. Assim, entre imobilizações e mais golpes, o lutador se esforça para quebrar o braço da mão metálica, apenas para descobrir que o El Corvo guarda uma lâmina ali. Desse jeito, os dois continuam lutando conforme sobem as escadas, e em paralelo, o Vincent faz o possível para tentar desativar a esteira, e nada dá certo. Agora, ele até pensa em cortar a mão da própria filha, só que é claro que o cara hesita, e no momento em que o Chris se aproxima do lugar, ele acaba sendo acertado na barriga pela lâmina do El Corvo,
Corvo, que em seguida rende o Vicente e deixa claro que irá dar a solução para interromper a esteira, desde que o engravatado conte a verdade para sua filha. Dessa forma, mesmo com dificuldades em admitir, o mafioso revela que mandou finalizar a Eleonor, depois de ter descoberto que ela fugiria com a Elisa. E é claro que a garota sofre ao ouvir uma verdade tão cruel quanto essa. Aí o El Corvo diz que a única maneira de desativar a máquina é no primeiro andar, e claramente não dá tempo de chegar até lá. No entanto, o Chris manda a Elisa usar o seu colar de diamante no triturador, que não consegue romper as pedras preciosas. E a fricção faz com que a corrente dela se rompa, e na hora em que o maníaco agarra a menina, o lutador parte para cima do louco, que quando tá prestes a dar um fim nele, é surpreendido pelo Vicente, que usa a serra dele no pescoço do maníaco. Acontece que mesmo assim, o El Corvo tem forças para se jogar com o engravatado, o que faz com que os dois se espatifem no chão, e nessa hora, a Elisa vai socorrer o seu pai biológico, que tá sangrando profundamente. No fim, vemos que o tempo passou, e a menina tá no túmulo da sua mãe, até que o Chris aparece. E na hora que ela o lembra do fato dele ter cumprido a sua promessa, o cara garante que valeu a pena. E por outro lado, vemos que o corpo do El Corvo sumiu. Fala galera, será que o maníaco vai continuar perseguindo eles? Me contem aí nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.